Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos finalizar o assunto sobre números primos, fazendo... O que aconteceu? O seu aluno está... Mas eu sou efetivo dessa aula, porque eu gosto muito, mas eu tenho uma coceira e essas coisas não me deixam em paz. E tão beledinho que eu sou. Então, o que você quer? Conta pra mim. O que você quer? Assistir a aula? É? Que gracinha. Então, voltando, né? Então, nós estamos hoje vendo, por ser domingo, a aula sobre números primos, e como eu estava falando, essa é a última parte da aula de números primos, onde vocês vão aprender, junto comigo, a ver como reconhecer um número primo em qualquer circunstância. Então, primeira coisa, eu preciso ter em mente quem são os números primos, né? E nós já fizemos uma listinha aí, já montamos algumas coisinhas e vimos que o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e aí por diante, o 23, são números primos, né? É um conjunto infinito, porque o conjunto de números naturais é infinito. E ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. E aí, nós identificando quem são esses números primos, que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, nós vamos fazer o seguinte, pegando o número que eu quero saber se ele é primo, eu vou fazer uma divisão. E eu vou verificar nessa divisão se o resto é zero. Se o resto dessa divisão for zero, ela for uma conta exata, o número não é primo. Ele é um número composto. E se o quociente dessa divisão for igual ou um número menor que o divisor, né? Aí eu vou ter um número primo. Mas em que circunstâncias? Vamos ver aqui. 197 é um número primo. Então, quais são as circunstâncias que eu tenho que fazer? Primeiro, a divisão. Por quais números eu tenho que dividir? Por números primos. Então eu começo a dividir por 2. 2 é um número que, para ser divisível por ele, o número precisa ser par. Então, 197 é um número par? Não. Então não adianta eu dividir por 2. Eu passo para o 3. A soma dos algarismos teria que ser um número divisível por 3. 1 mais 9, 10. 10 mais 7, 17. 17 é um número divisível por 3? Não, ele não está na tabuada do 3, então eu não faço a divisão por 3. Por 5, termina em 0 ou em 5. O número termina em 0 ou em 5? Não, ele termina em 7, então ele não é divisível por 5. Então eu não preciso dividir pelos 3 primeiros números. Por esse motivo, eu comecei dividindo pelo número 7. Ao fazer a divisão de 197 por 7, eu tive um quociente igual a 28. Só que 28 é um número maior do que o divisor, ele é maior do que 7. Então eu não posso ainda afirmar se esse número é um número primo. Faço então pelo próximo número primo. Quem é ele? É o 11. Então 197 dividido por 11 dá 17. 17 é um número maior do que 11. Eu ainda não posso parar de fazer essa conta. Por quê? Porque eu ainda não posso dizer que ele é um número primo. E é óbvio, sempre o divisor de uma continha, o quociente de uma continha de divisão, não pode ser um número maior do que o divisor. E o 197 dividido por 13? 15. 15 ainda é maior, então também não posso afirmar. Mas eu posso ainda dividir pelo 17, então 197 dividido por 17. Vai dar 11. Agora sim, eu tenho um quociente menor do que o divisor. Agora eu paro de fazer a conta. E ao parar de fazer a conta, eu tenho um resto que é 10. Logo eu concluo que esse 197 é um número primo. Então essa é uma forma prática, trabalhosa, porque tem que saber fazer continha de divisão. Ela é extremamente importante. Mas é uma forma prática de se saber se um número alto, grande, é primo ou não. Vou passar exercício e na quarta-feira iremos corrigir. Então o exercício é o seguinte, verifique se o número 101 é primo. Só isso, pessoal. Dá uma treinadinha, faz esse esforço. É importante para a fixação do assunto, tá?
Até quarta-feira, se Deus quiser, né? Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem o canal, curtam a aula se vocês gostaram. E desculpem, compartilhar o canal fica difícil, né? Vamos compartilhar a aula para que outras pessoas possam ver, né? Inscrevam-se os novos, cliquem no sininho para receberem as nossas notificações. Obrigada e até lá!